Olá, nono ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem. E então, vamos mais uma videoaula, onde vamos falar sobre texto de opinião. Já falamos do artigo de opinião, texto de opinião, só que dessa vez nós vamos fazer uma dinâmica diferente, né? Primeiro lembrar a estrutura desse texto de opinião, né? Onde você vai ter como estrutura básica introdução, desenvolvimento e conclusão. E será sugerido um tema, só que dessa vez vamos fazer um pouquinho diferente. Da outra vez eu coloquei um tema, normalmente é um tema proposto escrito, com um texto base, e você dá uma opinião, texto escrito com a linguagem verbal. Você utiliza um texto na linguagem verbal, ou uma proposta falando sobre um determinado tema, e você produz o texto. Dessa vez, nós vamos utilizar uma linguagem não verbal. Nós vamos utilizar para a produção desse texto de opinião, né? Uma imagem, né, que está no livro de vocês, na página 95, né, segundo bimestre, página 95. Uma campanha publicitária, né, que nós fizemos nos exercícios. É uma campanha publicitária criada pela WWF, e nós vamos ter como tema, né? Esse será o tema do seu texto de opinião. Você vai utilizar essa imagem do livro, livro de vocês, que utilizamos na escola, na apostila de vocês. Página 95, segundo bimestre. E vocês vão tê-la como base para escrever o seu texto de opinião. Então, como se dará? Primeiro você vai ter que fazer a leitura dessa imagem não verbal. O que esse texto não verbal está dizendo a você? O que ele quer dizer? Qual a mensagem que ele traz nessa figura? Primeiro eu preciso olhar, fazer a leitura desse texto não verbal, prestar atenção nos mínimos detalhes da imagem. Aqui nós vemos os prédios, vemos várias casas. Na verdade, é a imagem de uma grande cidade. Temos a imagem dessa grande cidade, onde passa um rio, pontes que atravessam esse rio, e uma grande lata, de tinta dentro deste rio. Como nós fizemos esse trabalho, a ideia já está mais ou menos mastigada, para você poder desenvolver o seu texto. Nós fizemos a interpretação como texto publicitário, como campanha publicitária. Fizemos juntos, corrigimos, mas agora eu quero que você utilize essa imagem para produzir o seu texto.
esse texto de opinião, seguindo a mesma estrutura, né? A mesma estrutura em relação à pessoa, né? Do verbo que aparece, que pode ser feita, a estrutura de parte desse texto, né? A introdução, você vai fazer o que na introdução? Verificou, você já tem uma ideia, né, do tema, você percebeu o tema, então você vai fazer a introdução do seu texto, né, já se posicionando em relação à sua ideia, apresentando, né, a sua ideia. A ideia que você vai defender, né, a ideia que será falada, a ideia que será a sua opinião sobre este tema. Então ali você já se posiciona, né? Depois vem a parte maior do texto, que será o desenvolvimento da sua ideia, né? Essa ideia que você vai defender, né? A ideia que será exposta por você, o que você vai argumentar, mediante o que você viu, né? O que você percebeu e aquilo que você vai defender, né? Vai vir as suas argumentações, né? Então, as argumentações bem elaboradas, né? Com fundamentos. Você vai expor as suas argumentações aqui no desenvolvimento, né? E logo depois, você vai concluir, né? Vai dar a sua conclusão, ou seja, aquilo que você defendeu, aquilo que você argumentou, agora você vai fechar essa ideia, né, sobre esse determinado assunto. Ok? Então você vai concluir a sua ideia, né, sobre esse assunto, podendo até sugerir alguma coisa. A sua opinião, a sua sugestão de fechamento do texto, você pode sugerir uma solução. Então a dinâmica será essa, né? Se nós já produzimos alguns textos, né? Produzimos esse texto de opinião, né, com uma proposta escrita, verbal, né? Agora você terá que fazer a leitura, né, dessa imagem não verbal, né? Você vai olhar a imagem, conforme eu falei, e fazer a leitura, né? Como eu falei antes, né, não sei se eu falei para o 9º ano, né? Mas se não, eu vou estar falando agora, né? Existem vários tipos de texto. E uma pessoa pode ser o texto, quando eu faço a descrição dessa pessoa. Uma cidade pode ser um texto, quando eu vou passando e fazendo a leitura dessas cidades, locais, olhando. E quando é uma cidade histórica, né? Quando trata-se de uma cidade histórica, em que você conhece a história daquela cidade, melhor ainda para fazer a leitura dessa cidade, né? Por onde você vai passando, você vai reconhecendo os pontos históricos, você é capaz de comentar cada um desses pontos históricos, ou seja, você tem conhecimento da história daquela cidade. Então, um texto não necessariamente precisa ser utilizada a linguagem verbal. Portanto, a linguagem não verbal também é um texto, quando ele fala alguma coisa para você, quando ele transmite uma mensagem, né? E neste caso, o que nós estaremos utilizando vai ser esta imagem, para que você
produza o seu texto. Né? Sugiro, olhe para o texto, faça perguntas para você ir abrindo o leque das suas informações, né? O que apresenta o texto, quais são as imagens que estão no texto, qual imagem chama mais atenção no texto, onde se dá, quais os pontos negativos que apresentam essa imagem, existem pontos positivos? Então vá fazendo perguntas, olhando o texto, vá fazendo perguntas e vá tirando dele as mensagens, os detalhes, para que você possa produzir o seu texto de opinião, né? Então não precisa ter uma mensagem escrita, uma proposta escrita. Você vai desenvolver essa proposta. Como assim, professor? A proposta é o texto. A proposta é a imagem, desculpe. Sim, a proposta é a imagem. Mas a mensagem é você que vai descobrir. A mensagem escrita, como deveria ter vindo para você, você vai descobrir olhando essa imagem e fazendo perguntas, para que você entenda o assunto que está sendo abordado e assim você consiga produzir o seu texto de opinião. Ok? Então, o professor vai deixar para vocês como exercício, dessa videoaula de hoje, produzir o texto, baseando-se, tendo como base a imagem que está na página 95, no segundo bimestre, página 95, segundo bimestre do livro de vocês. Ok? Então, está disponibilizado aí no livro de vocês. É do livro esta imagem, É do livro de vocês que utilizamos na escola, ok? Então não podemos esquecer, quando formos produzir nosso texto, que o texto deve apresentar introdução, deve apresentar desenvolvimento e deve apresentar conclusão. É na introdução que eu vou apresentar a ideia que será defendida, a minha opinião sobre essa ideia. O desenvolvimento eu vou argumentar, vou mostrar a minha opinião argumentando em cima daquilo, porque sim, porque não. Vou apresentar a minha posição, com argumentos no desenvolvimento. E logo depois vou concluir esta ideia, Vou concluir esta ideia de vocês. Essa ideia é sua, que você argumentou, que você se posicionou, defendeu, e no final vou concluir, vou colocar sugerir uma solução, ok? Vou sugerir uma solução para esse fechamento, do meu texto, ok? Então vou colocar aqui a página 95. Segundo bimestre, ok? Página 95, segundo bimestre, o livro de vocês. Então fica aí como atividade, para fazer. E depois, nas aulas ao vivo, nós vamos falar sobre, ver como ficou cada texto, e poder orientar, na correção, se ficou bom, se precisa acrescentar alguma coisa. Nós vamos fazer essa correção, e os comentários
na nossa aula online, né? Então é isso, turma, nono ano. Fica aí a tarefa para vocês e um forte abraço em todos.